É uma coisa porque a população não aguenta mais violência, está desesperada e quer uma resposta. Se é para cortar na própria carne e baixar para prender todo mundo, a população quer para ter segurança para andar na rua. Mas seria esse o fator que iria ajudar, iria adiantar? Se fosse, todo mundo estaria a favor. Mas como ainda tem gente que é contra, foi uma surpresa gigantesca. Eu, sinceramente, para vocês, achei que ia passar e não passou e frustrou muito o senhor por aí. Por isso a gente trouxe Orlando Zacconi, os delegados, né? Orlando Zacconi tá aqui, que sempre foi contra baixar a maioridade penal, né, Zacconi? Continuo contra. Continua contra. Agora, só pra gente explicar, isso daí foi aquela questão de crimes mais graves. Ele pode voltar na pauta, o seu Eduardo Cunha já falou que volta, e volta com aquela mais pesada ainda, baixar pra tudo. Sim, mas se não passou para os mais graves, vai ficar difícil passar para todos, né? Porque seria uma lógica, uma incoerência, né? Uma falta de lógica, na verdade. Quantos anos de delegacia você já tem, Zacconi? Eu sou delegado de polícia há 15 anos. Você já viu de tudo? Menor de idade matando, esfaqueando, Sim. Abusando, estuprando. Por que mesmo assim você continua veementemente contra a ideia de fazer um cara desse pagar pelo crime? Porque pouco se fala de quando a criança ou adolescente são vítimas de crime. Aliás, no Brasil, o caso mais grave não é adolescente praticando crime, é adolescente sendo vítima. Tem um relatório da Unicef, né, do Fundo, né, para a Infância da ONU, que relata que o Brasil está em 6º lugar nos piores índices de violência contra criança e adolescente. Né? No ano de 2012, nós tivemos 17 homicídios por 100 mil habitantes na faixa, né, das crianças e adolescentes, o que coloca o Brasil em 6º lugar, perdendo só para El Salvador, Guatemala, Venezuela, Haiti e Lesoto. Né? Já, doutor Capa, isso é diferente do senhor. E entre números absolutos de violência contra criança e adolescente, nós ficamos em 2º lugar, perdemos só para a Nigéria. O Brasil, no ano de 2012, segundo, aí o Vasco, lembra até o Vasco. 11 mil crianças e adolescentes foram mortas. Então, o que acontece é que essa violência contra a criança e adolescente, que é o caso muito mais grave no Brasil, porque os crimes, digamos assim, né, com violência, homicídios praticados por adolescentes, não chega nem a 1%, né, dos atos infracionais praticados por adolescentes. Mas a gente se assusta, né, Zacconi? Sim, é claro, porque se aparece um fato envolvendo violência praticada por adolescente, isso ganha uma repercussão muito maior do que toda essa violência praticada contra criança e adolescente nas pautas dos telejornais. Agora, eu fico me perguntando o seguinte, doutor Carlos, quanto tempo de delegacia? Quase 15 anos também. E por que você é a favor? Assim, eu sou a favor para os crimes hediondos. Nós temos mais de 1000 crimes. Eu sou a favor para aqueles 9, 10, 11 crimes hediondos, que é estupro de criança, homicídio praticado. Eu sou a favor para esse, eu sou um meio termo. Agora querem tornar para todos os crimes, né, Zacconi? Assim, Isabela, eu concordo com ele, se preocupa muito com a violência praticada pela criança e adolescente, mas também tem que se preocupar com a violência que é praticada contra essas pessoas. Isso aí eu estou de acordo com ele. Mas estamos falando então de uma medida punitiva. Para a gente pensar numa medida educativa, essa baixa maioridade não funciona de forma alguma. Claro que não, porque nós temos que analisar, por exemplo, a Unicef destaca fatores que contribuem para a violência contra a criança e adolescente. Entre eles, aumento da desigualdade social, o acesso a armas de fogo, alto consumo de drogas entre essa faixa etária e crescimento da população jovem. Evidentemente que os fatores de violência devem ser analisados, né, no ambiente social. A criança e o adolescente não nascem violentos. Agora, não nascem criminosos. Essa ideia que se costuma dizer, inclusive no ambiente policial muito, mas na sociedade como um todo, sementes do mal, essa ideia lombrosiana que uma pessoa já nasce com tendência a delinquir, isso é um absurdo. Está voltando ao Brasil nesse momento, porque isso é de um viés, né, fascista, autoritário, higienista, que vai colocar determinados grupos, né, principalmente os pobres, né, como potencialmente violentos, como na verdade não são. Eu não tenho medo de dar minha opinião aqui, eu já dei várias vezes, fui criticada, fui aplaudida, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque eu acho que isso não ajuda em nada, vai entupir cadeia, vai fazer fábrica de bandido, paga pelo imposto caro que a gente paga. Mas a pergunta vale para os dois agora, um que é a favor e o outro que é contra essa medida que não foi aprovada. Primeiro, doutor Carlos, o senhor já pegou menor que matou, estuprou, fez o que fez com maldade. Lá, na delegacia, o senhor consegue enxergar alguma inocência, alguma criança dentro desse garoto ou desse que possivelmente seria criminoso numa lei aprovada? Isabelle, alguma coisa a gente enxerga assim, porque ele é vítima, né? Ele não teve escola, ele não teve nada, ele não teve mãe, não teve pai.
mas a gente tem que combater as coisas que estão acontecendo. Eu acho que com essa medida de querer tornar tudo muito punido, punir todo mundo, eles esquecem, parece que é uma medida política, né? Porque eles não fazem escola, não fazem nada, aí querem agora botar na cadeia todo mundo. Aí bota na cadeia todo mundo, tira da sociedade porque a gente não faz escola, não dá saúde, não dá nada para eles. Mas assim, há um meio termo, que eu quero dizer que eu não sou a favor de tudo. Eu sou a favor de menos de 1%, que são os crimes hediondos. Entendeu? Isabelle, hoje a gente demora muito mais a morrer. Hoje a gente amadurece muito mais rápido. Eu acho que uma criança, um adolescente de 16, 17 anos tem consciência quando está estuprando uma criança, quando está matando um pai de família. Isso é minha opinião, que são os crimes hediondos. Agora eu vou inverter a pergunta para quem é contra a baixa maioridade. Quando chega um cara desse, que matou, que estuprou, com 16, 17 anos, você consegue ver um criminoso? Olha, o crime é uma construção política. Né? Quais são as condutas que são consideradas crimes são definidas na lei. No Uruguai, por exemplo, vender maconha hoje não é considerado mais crime, assim como portar, porque o Estado está regulamentando, né, a produção, comércio, consumo, né, dessa substância. Então, quer dizer, o crime e o criminoso são construções que se fazem no ambiente social. Né? Nem o homicídio naturalmente é crime. Eu estudei os autos de resistência e quando a polícia mata, principalmente dentro da favela, isso não é considerado crime pelo Estado, porque o Estado arquiva mais de 99% dos autos de resistência e considera que isso não é crime. Né? Mas tem lá uma ação onde o policial matou alguém. É assalto de rua também, quando mata o vagabundo então, de rua. Definindo isso, a questão de olhar ou não alguém como um criminoso vai depender de uma série de fatores de construção do ambiente social. Sim. Né? Então, o que falta hoje no Brasil é política. Essa política de encarceramento não é política. Essa política que tenta resolver todas as questões sociais através do direito penal, através das políticas prisionais, isso é exatamente a falta de política. Vamos perguntar ao Congresso Nacional quais são hoje as pautas para educação, saúde, habitação. Então, nenhuma. Então querem resolver. Eu queria muito falar. Olha só, para terminar, é muito fácil querer resolver as questões sociais no Brasil com encarceramento, porque os políticos vão passar a sensação para a sociedade que eles estão resolvendo alguma coisa botando gente presa. Não é assim que se faz um país. Nós não vamos fazer um país encarcerando crianças e adolescentes. Nós vamos fazer um país se nós tivermos efetivas políticas públicas para fazer com que essa criança ou adolescente possa ter a oportunidade de crescer no país. Só vou te contar um negócio em você. Não falta política, falta político que não quer ser marqueteiro para fazer a verdadeira política. Muito obrigada, Zacconi, muito obrigada. Eu já falei, eu sou contra essa redução, eu acho que é um palanque danado para quem quer ganhar voto, mas tá pouco se lixando pra gente, para ter educação para os nossos filhos, para ter saúde.